E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Lover, trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E uma questão que volta e meia aparece é em relação a dinheiro. Quanto que precisa investir para eu fazer o melhor queijo vegetal que eu já comi? Bom, isso daí, apesar de ser meio relativo, né, o quanto que é bastante, quanto que é pouco, eu queria pelo menos trazer aqui algumas considerações em relação principalmente a equipamentos que você precisa ter ou que você já tem em casa, né? E mais do que isso, são considerações sobre esses equipamentos, para que depois você possa, né, dentro do seu julgamento e do seu bolso, saber para onde você vai correr, para onde você vai investir esse dinheiro, tá? Bom, primeiramente a gente precisa estabelecer o que vem a ser esse melhor queijo vegetal que você já comeu, né? Ou seja, a gente está falando de um queijo feito à base de plantas, obviamente, mas que ele vai trazer uma série de sensações sensoriais que para você vão estar no ápice da coisa, né? Ou seja, os melhores sentimentos sensoriais que você já teve em relação a algum queijo com base em plantas. E isso a gente está falando em questões visuais, obviamente, né? Porque a primeira coisa que vai atrair a gente é a questão visual, né? Como que o queijo ele se apresenta para nós. Depois, a gente tem a questão do olfato, né? O aroma que esse queijo traz, o paladar, o gosto que ele vai trazer para a gente. E a gente tem também a questão da textura, ou seja, o tato, como que ele se porta na boca. A questão da boca, da língua, esse contato que a gente vai ter com o queijo na hora que a gente está comendo ele. Então, em relação a esses pontos aí, eu queria explorar um pouco mais para que a gente possa pensar, então, em relação ao visual, o que a gente tem de equipamentos que podem melhorar, né, a nossa experiência visual com o queijo vegetal. Depois, em relação ao olfato, em relação ao paladar, o que a gente pode melhorar e o quanto envolve isso em relação a custo para a gente ter a melhor experiência possível. E depois, em relação à textura, o que envolve a textura, quais os equipamentos ou técnicas ou o que seja que a gente pode trabalhar e sempre melhorar para a gente poder ter a melhor experiência possível. Agora, é importante também, pelo menos a gente ter um denominador comum nessa conversa aqui, que é em relação a sempre que eu gastar mais, eu vou ter um melhor resultado. Isso daí é o senso comum, né? Via de regra acontece isso. Por exemplo, se você vai fazer uma viagem de avião, normalmente as passagens, a gente vai ter uma passagem mais barata, vamos supor, e em relação ao conforto que essa passagem traz para nós. O que a gente tem a dizer? Normalmente passagens baratas vão ter um menor conforto em relação a passagens mais caras, que podem trazer um maior conforto. Isso em relação à própria escala, da viagem. Você vai pegar uma passagem super barata, pode ser que esse avião ele pouse em duas cidades diferentes, às vezes tem que trocar de avião, às vezes tem que ficar esperando bastante, às vezes tem que pernoitar, enfim. Ou em relação ao próprio lugar no avião. Você tem lugares que são mais baratos, e lugares que são mais caros. Pega uma classe executiva, por exemplo, você vai pagar muito mais, mas você vai ter um conforto muito maior também. A poltrona é diferente, o espaço para as pernas são diferentes, o que você vai comer, o que você vai beber é diferente. Então, você pode ter essa relação, o mais barato, normalmente menos conforto, e o mais caro, mais conforto. Porém, pode ser que a gente tenha algumas técnicas, por exemplo, uma técnica de acúmulo de milha, na qual você pode, então, por um preço não tão muito alto, ter um grande conforto, porque você vai ter as suas estratégias de acúmulo de milha aí, que são técnicas que você usa para acumular milha, e então você vai pagar menos para ter um conforto um pouco maior. E essa analogia eu acho super importante para a gente trazer para o mundo dos queijos vegetais também, porque não necessariamente
os equipamentos mais baratos, eles vão fazer os piores queijos vegetais e os melhores equipamentos, ou os mais caros, vão fazer os melhores queijos vegetais. Em via de regra pode ser isso, mas a gente tem algumas técnicas que, quando bem utilizadas, a gente pode ter equipamentos que são, sim, mais baratos, mas fazer queijos que são bem melhores do que comumente pessoas comuns fariam. Tá? Então eu queria explorar um pouco mais isso daqui para a gente poder entender um pouco melhor esse universo e vocês optarem por quais investimentos vocês vão fazer dentro da prioridade de cada um. Né? Normalmente a gente vai investir um pouco mais em algum ponto que está deixando a desejar, né? Seja no visual, seja no olfativo, seja no de textura, mas também a gente precisa se entender, né? Ou seja, a questão visual não é nada para mim. Maravilha, então já é um ponto que eu não preciso gastar muito dinheiro com aquilo, eu posso economizar mais e fazer da coisa mais rústica, né, da forma mais rústica possível, para que então eu invista um pouco mais no sabor, que é o que me pega completamente, né, ou, enfim, cada pessoa vai ter mais ou menos, né, o lado que gosta mais, e é importante você saber o que é isso para você. Tá? Faça uma autoanálise aí e veja quais desses 3 aspectos, né, entre a questão visual, o olfato e o paladar, né, o sabor e a textura, qual desses pontos te pega mais? Né? O que você mais gosta dentro desses 3? Bom, quando a gente pensa então para a gente fazer de fato os nossos queijos, tem um último ponto só que eu queria deixar claro aqui, que faz parte também de uma estratégia, de uma técnica, mas para que a gente entre em consideração, né? Porque é aquela coisa, vocês já devem ter ouvido falar principalmente em jogo de futebol, né? Quando a gente traz o jogo para o nosso campo, o jogo fica mais fácil, né? Ou seja, tem torcida a favor, você conhece o campo, tem toda aquela história ali. Então, isso também vale para o mundo dos queijos vegetais. Ou seja, quando você sabe quais são os seus equipamentos e até onde você consegue forçá-los, você consegue fazer um melhor queijo vegetal ali, porque você vai saber qual é o tipo de queijo que você consegue extrair melhor do seu equipamento. Tá? Isso em relação, sei lá, a queijos mais curados ou menos curados, a cream cheese, né? Cada equipamento ali, ele tem uma especialidade, vamos dizer, né? Você consegue tirar dele uma especialidade. E quando você percebe isso, aí a coisa ela já fica um pouco mais interessante, né? E muitas vezes, da deficiência que você tem no seu equipamento, você trazer algumas técnicas para poder contornar isso de alguma maneira. Então, mais ou menos isso que eu vou expor agora para vocês, tá? Quando a gente fala de questão visual, tá? O que está à nossa frente? O formato do queijo. Tá? Não tem como a gente fugir muito disso daí, explorar muitas outras esferas, porque o que você olha para ele é o formato que você vê. Tá? Então, quando a gente fala de formato, a gente pode ter alguns equipamentos que vão favorecer ele ficar naquele formato maravilhoso, bem homogêneo, bem regular, ou a gente pode, de repente, ir para um lado mais barato, né, e prescindir até de moldes. Tá? Então, a coisa acho que mais cara que a gente tem para trabalhar em relação a molde, coisa assim, né, e que ajuda bastante também na própria secagem inicial do nosso queijo vegetal, são aquelas formas que tem uma redinha dentro. Tá? Eu tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês, que é isso daqui. Então vejam vocês que a gente tem uma redinha, né, aqui, ela deixa com que o excesso de água escorra, e depois a gente tem uma forma
que ela é furada. Ó. Vocês conseguem ver pelo menos 4 furos aqui no fundo. A lateral dela também tem os furos, mas já fica um pouco mais difícil de ver, né? Mas aqui, ó, aparece alguns. Aqui tem um, aqui tem outro. Né? Então são alguns furos laterais. A gente coloca a redinha dentro da forma e a gente põe a massa, né, ou o coalho nosso aqui dentro. Tem algumas formas até que tem uma prensa, né, que ela entra aqui e você consegue colocar peso para forçar a saída dessa água, tá? E depois, para desenformar isso, você vai tirar essa rede aqui e virar, né? E depois você tira e sai o queijo na mão, tá? Ou no que você está utilizando. Uma forma dessa, ela vai custar mais ou menos por volta entre 40 e 50 reais mais ou menos, tá? Se for ver, aqui na Europa vai ter mais ou menos um preço em torno de 20 euros mais ou menos. Então não é um dos equipamentos mais baratos para a gente ter. Tem um intermediário que a gente consegue usar, que são aqueles aros metais, né, como esse daqui. Tá? Ah, mas eu ouvi dizer que não é interessante o alimento entrar em contato com o metal quando ele está fermentando. Maravilha, é isso mesmo. Porém, se a gente está falando de aço inox, né, um aço inoxidável, que ele é super neutro, né, em relação a esses contatos com alimentos, aí a coisa muda um pouco de figura, tá? Porque ele é praticamente inerte, né? Ele não vai soltar partículas para o alimento. O maior problema que a gente tem de fermentação e metal, tá? Esse contato de alimento em fermentação e metal, é que quando a fermentação ela se inicia, a gente vai ter uma queda no pH, tá? Ou seja, o meio vai ficar ácido. E quando a gente tem um meio ácido, a gente acaba por acelerar uma possível corrosão. Tá? Então, se você tem um meio ácido em contato com o metal, esse meio ácido ele passa a corroer um pouco o metal. Então, partículas desse metal podem passar para o alimento. Por isso que é importante não utilizar. Mas, como eu já disse e repito, o aço inox ele é muito seguro para isso acontecer. Então, essas formas aqui, quando vocês forem atrás delas, que sejam de aço inoxidável, tá? Porque se for de qualquer outro material, aí é importantíssimo revestir ela com alguma coisa, algum plástico, plástico filme, alguma coisa assim, né? Ou algum pano de prato, o cheesecloth, ou alguma coisa do gênero, para que você não tenha o contato direto do alimento com o metal em questão. Aço inox, super seguro, utilizem aço inox. E isso já vai ser um pouco mais caro, né, do que aros de qualquer metal. Isso daqui, se não me engano, eu devo ter pago questão de, no máximo, 4 euros aqui na Europa. Tá? E é uma coisa que no Brasil talvez saia por 20, 25 reais, mais ou menos. Né? Então isso daí é mais barato do que a outra forma. Ela não vai ter aquela redinha dentro, mas você pode colocar um pano de prato mais fino, de repente, para ser, ou algum material tipo gaze, né, para que tenha esse escoamento do líquido da nossa massa ou do nosso coalho, tá? Agora, tem também, se você quiser gastar quase nada, você pode prescindir desses moldes, né? E aí você tem que também assegurar que a sua massa ela vai estar um pouco mais seca para você conseguir moldar na mão isso daí. É possível sim. Você coloca essa massa num plástico filme e entre a sua mão e a massa está o plástico filme. E você vai moldando isso daí, né? Você consegue dar uma alisada ali, abrir ele, fechar, dar o molde e tal. É claro que quando essa massa ela vai para a geladeira, ela vai para o frio, ela vai ficar um pouco mais tenra, né? Um pouco mais dura. E aí é mais fácil de você dar o formato nela e voltar para o frio depois. É lógico que
para isso acontecer, é super importante que você seja bem delicado, né? Seja bem delicada no manuseio dessa massa, porque ela vai estar bem sensível, tá? Ela vai estar ainda um pouco mais mole, né? Então é interessante que você seja bem delicado nisso. Bom, agora, fora isso, você pode fazer algo parecido com essa forma aqui, tá? Em casa e de baixo custo. Porque imagina só, essa forminha aqui, se você for atrás em qualquer loja que vende esses produtos mais baratos na seção de cozinha, você pode encontrar um Tupperware que seja mais ou menos, né, desse formato aqui e que seja de grau alimentício, né, algum plástico de grau alimentício. E depois, para fazer esses furos, é a coisa mais fácil do mundo. É um alicate com prego quente que você faça esses furos, né, lateral e no fundo, e pronto. Você vai ter uma forma furada, tá? E essa parte da redinha aqui, você consegue substituir por um pano de prato mais fino, de algodão. É importante que seja de algodão. E é importante também que ele seja de algodão cru, ou seja, não tenha tinta, né? Você não vai pegar aquele pano de prato que a avó pintou e tal, desenhou coelhinho, fez toda aquela coisa, cheio de tinta para fazer o escoamento dessa água do seu queijo vegetal, né? É interessante que seja então um pano de prato cru. Pode ser também tecido voal, né? Você pode usar o voal, fazer aquele mesmo voal que você usa para fazer os leites vegetais, você consegue, de repente, colocar o voal aqui dentro, colocar a massa ou o coalho aqui e fazer com que esse processo de secagem ele ocorra, tá? Então, esse é o ponto visual que você pode ter desde do mais barato e mais rústico, feito com a mão, né? Ou pagar mais caro para ter uma forma dessa. Essa daqui é uma forma um pouco grande, né, até. Essa daqui já é menor. Então a mesma receita que eu uso para fazer aqui, eu posso usar duas dessa. E até é interessante que eu vou ter duas peças para abrir em momentos diferentes, né, do que uma grande para eu abrir. Então, questão visual, a gente tem isso. Agora, em relação a paladar e ao olfato, o que a gente vai trabalhar para fazer o nosso melhor queijo vegetal, né? Quais os gastos envolvidos nisso daí? Bom, primeiro que em relação a paladar, eu não sei se todos vocês que estão vendo esse vídeo já chegaram a experimentar um queijo vegetal fermentado, tá? O queijo vegetal fermentado, ele é bem diferente de um não fermentado. E por que isso? Primeiro, onde que está a diferença? Em relação à qualidade de sabor, o queijo fermentado ele supera e muito um não fermentado. Vamos considerar as condições ótimas de produção, tá? Que foi muito bem fermentado, fizeram o processo correto, usaram, né, um bom starter, aí a gente tem esse queijo vegetal fermentado em contraposição a um não fermentado. Por que o fermentado ele é bem superior em relação a paladar e olfato do que um não fermentado? Por quê? Quem vai fermentar essa massa vegetal são bactérias produtoras de ácido lático. Isso é muito importante a gente entender, tá? Porque o queijo tradicional ele está sendo fermentado por bactérias produtoras de ácido lático. Então, se a gente usa bactérias produtoras de ácido lático para fermentar a nossa massa vegetal, o resultado final vai estar muito próximo em relação ao olfato e paladar, tá? Porque a gente vai ter ácidos orgânicos produzidos ali, que são produzidos no queijo tradicional também, sobretudo o ácido lático. Esse gostinho de queijo, né, esse gostinho de laticínio vai estar presente no queijo vegetal, porque são os mesmos micro-organismos que estão produzindo esses compostos no queijo tradicional, vai estar produzindo também no nosso queijo vegetal. Então, é muito interessante a gente ter isso em mente, porque
um queijo vegetal não fermentado, a gente vai introduzir alguns elementos de sabor para que chegue próximo do que a gente tem num queijo fermentado. Tá? E quais são esses elementos de sabor? São variados, a gente pode usar desde o mais conhecido como levedura nutricional, né? Usar cebola em pó, alho em pó, tomate em pó, ou seja, alguns elementos que têm umami, cogumelo em pó, que tem essa explosão de sabor, né? Porque naturalmente as bactérias que produzem ácido lático, elas podem produzir também esses compostos, né? Dentre eles o ácido glutâmico, que é o precursor do glutamato. Tá? Então, mas eu ouvi falar que glutamato monossódico faz mal à saúde e tal. Claro, quando você usa uma bomba de glutamato, sim, faz mal, mas quando isso é naturalmente produzido por micro-organismos, aí a coisa muda de figura. Né? Você vai ter uma coisa extremamente saborosa e super natural, tá? Super saudável também. Então, temos essas considerações aí para que a gente possa fazer. Então, beleza, fechamos nosso foco em queijo vegetal fermentado. Deixa o não fermentado para o lado, tá? Agora, quando a gente fala de fermentação, a gente também pode gastar bastante, né, investir o dinheiro nisso. E aí eu estou falando de culturas bem especializadas para a produção de queijo, tá? E quando eu falo disso, eu estou falando de lactobacilos, de lactococcus, que estão sendo produzidos em laboratório, né, ou reproduzidos em laboratório, para que a gente possa comprar. Então estamos falando de culturas puras, você vai saber exatamente quais os micro-organismos que estão ali. E isso dá uma precisão, né, no sabor e no aroma do seu queijo vegetal que não vai ter igual. Tá? Você consegue direcionar muito bem para qual caminho você quer ir, uma vez que você conhece já esses micro-organismos. Tá? Vai pagar caro por isso? De repente vai, porque a gente está falando de, aí no Brasil, sei lá, entre 40 e 60 reais, 3 gramas de micro-organismo. É claro que você vai usar pouco também, né? Você vai usar, sei lá, por quilo de massa a ser fermentada, vai usar aí 0,2 gramas de micro-organismo, até menos, tá? Então, é caro num primeiro momento, mas isso rende muito e vale muito a pena. Se for ver, aqui em casa eu devo ter, sei lá, mais de 10 culturas diferentes. Nossa, mas então tá bem de dinheiro, hein? Gastando pra caramba. Não é nem essa a questão, tá? A questão é que você compra essas culturas e isso rende muito, como eu tô falando. Tá? Eu tenho certeza que eu economizo muito, muito, muito mais fazendo esses queijos em casa, com essas culturas inclusive, do que se eu fosse comprar os queijos vegetais que estão sendo vendidos no mercado aí. Essa é uma certeza que eu tenho. Inclusive tem um vídeo que eu gravei falando sobre isso, né? Comparando você fazendo em casa e comprando no mercado. Eu aconselho que vocês assistam esse vídeo aí para ter uma ideia de quanto se economiza, tá? Bom, agora, se você não quer comprar essas culturas, tem como? Tem como sim. Consigo fazer em casa? Fazer assim, né, entre aspas, porque você vai criar as condições para que essas bactérias produtoras de ácido lático elas se reproduzam de maneira segura, tá? Para que você não tenha contaminação ou coisas do gênero, né? Você possa ter um produto seguro, alimentarmente falando. E são os chamados probióticos. Você já deve ter ouvido falar de Rejuvelac. É um probiótico que você faz em casa. O gasto para fazer isso é muito baixo. Provavelmente você já deve ter algum grão integral na sua casa e com ele você põe ele para germinar e faz o Rejuvelac. Ou até fermentação de vegetais, ou um chucrute que você faça em casa. Você vai usar isso daí para fermentar. E se você fizer isso e usar
alimentos ou esses starters para fermentar um queijo vegetal, você vai ver o ganho que você vai ter em sabor e em aroma, tá? Então esse é um outro ponto que a gente pode já estabelecer aí, né, em relação a sabor e aroma. E depois a questão da textura. Essa já é um pouco mais complicada, né, essa questão da textura. Mas é possível sim a gente conseguir contornar as dificuldades que a gente possa ter para produzir um queijo vegetal com uma textura maravilhosa, tá? Sim. Principal ponto quando a gente vai conversar sobre textura é o quê? É a capacidade de triturar que a gente tem em mãos. Triturar a castanha, triturar as leguminosas, triturar o que for a base que a gente for fazer, para que o resultado final seja um creme super liso. Essa é o nosso grande foco aqui, é buscar um creme super liso para ser fermentado e depois a gente ter uma consistência, né, e ter uma textura na boca que realmente seja super lisa e livre de alguns pequenos grânulos. É claro que alguns queijos vegetais, né, alguns tipos de queijo vegetal, é interessante que a gente tenha essa textura de grânulos. Então, lembra do que eu falei no começo do vídeo, de que se você trouxer o jogo para o seu campo, você sai em vantagem. Então, você sabendo dessa informação, né, ou sabendo pelo menos quais são os queijos vegetais que, se tiver algum grânulo ali, não vai ser um problema. Então, você já vai ter isso daí na frente. Por exemplo, um parmesão ralado, os grânulos eles são importantes ali. Eles fazem parte dessa percepção de boca que a gente vai ter. Assim como uma ricota, por exemplo, você ter alguns grânulos ali não vai ser tão prejudicial quanto um semi-curado, um queijo curado que a gente tenha, que daí sim é interessante que seja bem liso, ou até um queijo tipo Minas, né, um frescal, alguma coisa assim, que daí também é interessante que ele seja super liso e livre de grânulos, tá? Bom, como que a gente faz então para triturar isso muito bem? A gente precisa usar alguma máquina para isso, né? E dentre as máquinas possíveis, obviamente a gente tem coisas que são super caras, que custam bastante mesmo, e bastante que eu estou falando é mais ou menos 300, 500 euros aqui na Europa, né? Ou R$ 1.500 aí no Brasil, R$ 2.000 aí no Brasil. Tá? São coisas absurdas e que, obviamente, vão entregar aquilo que você está pagando. Tá? Não estou falando que não precisa. É sonho de consumo para muita gente que começa a se aventurar no mundo dos queijos vegetais, vai ter esse sonho de consumo. Nossa, queria tanto uma Vitamix, uma Ninja Blender, uma qualquer coisa assim, que vai até começar a juntar dinheiro para isso. E vale muito a pena, vale cada centavo investido nisso. Né? Agora, não precisa ter algo desse porte para você fazer uma massa bem lisa. Eu consigo fazer massas lisas com um equipamento muito mais barato. Tá? O equipamento que eu uso aqui para fazer é isso daqui. Ó. É um blender, tá? De 1000 watts, tá? E que eu consigo muito bem chegar nessa textura lisa. Por quê? Porque aí tem um detalhe que eu vou falar para vocês, que é isso daqui, ó. Tá? Essa lâmina. Quando a gente tem a lâmina em S, a coisa ela vai ser feita de outra maneira. Tá? Tem toda uma questão física envolvida aí para a gente poder ter esse alimento muito bem triturado. Esse equipamento aqui, ele custa tipo 100 euros, no máximo. De repente, promoção, coisa assim, vai achar por 90 euros, 80 euros. Né? Uma coisa aí que
sei lá, no Brasil vai estar por volta dos R$ 500. Também não é nada absurdo. Eu tinha um de 500 watts, essa minha aqui tem 1000 watts. Com o de 500 watts eu conseguia já fazer cremes bem lisos, tá? Que ficava uma textura muito boa. É claro que o trabalho meu envolvido em toda hora ter que parar, mexer, voltar a bater, parar, mexer, voltar a bater e tal, era um pouco maior. Mas deu certo. Recomendo 500 watts? Não. Tá? Não recomendo por experiência também. Essa minha de 500 watts eu usei alguns meses e eu queimei. E estava na garantia, voltei na loja, falei, ó, isso daqui não está funcionando. Não sei o que aconteceu, mas não está funcionando. E a pessoa falou, tudo bem, a gente vai levar para o nosso departamento, né, de conserto aqui, eles vão avaliar qual foi a causa da queima e se foi algo da máquina e tal, enfim, a gente troca, se você que forçou a barra aí, daí não, né? Mas o resultado foi favorável para mim e eles trocaram. Peguei outra, 500 watts, a mesma, né, igual a mesma máquina, usei também. Em poucos meses voltou o mesmo problema, queimou. Voltei na loja, falei, ó, isso daqui não deu certo e tal. Aí a hora que o vendedor ele viu que era a segunda vez que eu tava ali, já com o mesmo problema, queimei e tal, ele falou, ó, tudo bem, mas eu acho que se você quiser trocar por outra máquina, tudo bem, você já pagou, a gente usa o valor dessa máquina aqui e se for uma máquina melhor, você dá a diferença em dinheiro. E foi isso que eu fiz. Daí eu comprei essa de 1000 watts e ela eu já tenho há alguns anos, tá? Alguns anos que eu digo, eu acho que essa máquina vai fazer 4 anos comigo. Então, é um investimento muito bom, né, que eu fiz com essa máquina aí. Ela ainda está fazendo queijos muito lisos, não tive que amolar, mandar para revisão, para ver qualquer coisa em relação a motor, em relação à lâmina, tá excelente e a coisa continua, tá? Agora, tem opções mais baratas também, que é tipo isso daqui, chamada varinha mágica ou mixer, né? Às vezes, quando você compra isso daqui, já vem com esse potinho. E aí, é esse potinho aqui que vai fazer a diferença. Por quê? Olha só uma coisa. Lâmina em S. Que ela acaba sendo um pouco melhor do que essa lâmina quadrada aqui. Tá? E essa lâmina quadrada aqui, vocês podem já ter visto elas no liquidificador. O liquidificador ele tem normalmente essa lâmina em 4 pontos, tá? Não é uma lâmina em S. E alguns blenders mais fortes também é uma lâmina de 4 pontos e não lâmina em S. Aí você vai falar, bom, mas essa de 4 pontos também vai muito bem. Então vai, mas aí começa uma questão de geometria da lâmina aí. Como que ela está configurada, o design dela. Porque, olha só, essa daqui, e de muito liquidificador ela é parecida, ela é plana, tá vendo? Ela não tem nenhum design diferenciado. Algumas, elas já vão ter duas para um lado, duas para o outro e tal. Tem alguma coisa assim que vai fazer com que ela seja muito boa, tá? E consiga dar conta disso. Mas o fato é, quanto mais água a gente usar, mais fácil vai ser de transformar isso num creme liso. E quanto menos água a gente utilizar, mais difícil vai ser. Portanto, quanto melhor for a máquina, menos água a gente vai precisar usar. Quanto pior for a máquina, mais água a gente vai precisar usar. Então, é com isso em mente que a gente também vai tentar imaginar qual é o melhor queijo vegetal que eu consigo extrair desse equipamento aqui. De um liquidificador, por exemplo, para a gente ter um creme um pouco mais liso, a gente vai ter que ter um pouco mais de água. De repente, de duas uma. Ou a gente vai fazer um cream cheese, que vai ficar muito bom, com uma textura muito boa, uma textura mais lisa.
ou a gente vai precisar de um tempo um pouco maior de secagem dessa massa um pouco mais líquida, né, e de escorrimento dessa água, para que a gente possa ter alguma peça realmente um pouco mais firme. Né? E obviamente essa não é a única questão, porque a questão do frio também vai ser importante para a gente poder curar o nosso queijo vegetal. Tá? E quando a gente fala de curar, obviamente a geladeira, né, o frigorífico, ele é o nosso maior aliado. E isso todo mundo tem em casa. Agora, tem diferença de preço de geladeira que vai fazer o meu queijo vegetal ser melhor ou pior? Aí não, tá? Não, porque você consegue controlar muito bem isso. Você tem diferenciais de temperatura na própria geladeira, que você consegue pôr mais frio ou mais calor, e depois na própria área da geladeira ali, você tem partes que são mais frias e partes que são menos frias. Você consegue trabalhar com isso de acordo com a necessidade da sua receita, tá? Porque receitas diferentes, elas também exigem temperaturas diferentes para a cura. Bom, em relação a isso, então, às vezes você pode dizer, eu já tentei fazer com um liquidificador um queijo vegetal, eu tentei escorrer essa água bastante, foi para o frio e tal, e não chegou na consistência de um meia cura, de um semi-curado. E aí? Aquela história das técnicas que eu estava falando pode chegar nesse momento. Porque se a gente usar um pouquinho de algum tipo de gordura saturada, é possível que a gente consiga dar uma firmeza um pouco maior nesse queijo vegetal. Né? E não tem problema nenhum fazer isso. Tá? Ou usar algum geleificante de uma maneira um pouco mais moderada para a gente ter um pouco mais de firmeza nisso. É claro, tem algumas pessoas que são mais puristas que podem dizer, não, porque eu não vou usar, eu me recuso a usar geleificantes, me recuso a usar gordura saturada e tal, porque faz mal, não sei o quê. Maravilha, sem problema em relação a isso. É só fazer, não usar, curar, pronto. Agora, para quem não vê um problema nisso, maravilha, você pode usar um óleo de coco, por exemplo, que é uma fonte de gordura saturada, que abaixo dos 25 graus Celsius vai estar mais rígido, né? Vai estar mais rígido, na verdade. Rígido não, né? Vai estar mais rígido. E isso faz com que a gente tenha uma firmeza um pouco maior da nossa peça. Tá? É a gente saber aí a transitar pelas nossas dificuldades. Né? Bom, se você já faz queijo vegetal, se você já fez queijo vegetal, eu acho que muita coisa que eu falei aqui fez sentido. Né? Algumas coisas podem fazer sentido um pouco mais tarde, mas é interessante notar que a gente consegue contornar muito problema que a gente tenha. Quem nunca fez queijo vegetal e talvez ache um absurdo eu ter falado que um Vitamix pode ser um sonho de consumo, eu acho que é questão de tempo. É uma questão de tempo, na verdade, de você fazer o primeiro queijo vegetal fermentado, por exemplo, para você perceber o quão rico em sabor e aroma isso pode ser. E uma vez que você começou com isso, eu imagino que o caminho é sem volta. Espero que vocês tenham aproveitado tudo isso e podem deixar nos comentários algumas questões que possam ter, ou tirar alguma dúvida, ou algum comentário para a gente, inclusive, continuar essa conversa. Do mais, até a próxima.